O ex-presidente da SEASA, Nivaldo Doro, prestou depoimento hoje de manhã à CPI da corrupção criada na Câmara Municipal. Ele voltou a atacar o prefeito de Campinas, Demétrio Villagra, ao afirmar que a autarquia era utilizada como moeda de troca para fins políticos. Foram 2 horas de depoimento, tempo suficiente para Nivaldo Doro esclarecer as dúvidas e esgotar as perguntas dos vereadores. Entre as principais questões dos vereadores estava a influência do Poder Executivo na indicação de pessoas para ocuparem cargos comissionados nas centrais de abastecimento de Campinas. Normalmente, a indicação é feita através, pelo menos se não é feita a indicação direta, é mandado que alguém, que através da administração, chegue lá e fale, olha, eu gostaria que colocasse fulano, não, mas para que cargo, como que vai fazer, entendeu? Sempre tem uma influência, obviamente, porque... Tem. Outra dúvida era em relação à inclusão da carne de avestruz no cardápio da merenda escolar. No momento em que houve a opção pela carne de avestruz, a carne bovina tinha dado uma subida muito grande. E a carne de avestruz ficava abaixo da carne bovina, do valor da carne bovina. Então foi só naquele momento em que houve essa opção. Mas o doutor Cabanas fez um inquérito civil muito aprofundado, ouvindo, juntando documentos, e no final ele opinou pelo arquivamento e foi arquivado o inquérito civil, nós temos cópia dele lá, e isso então nos tranquilizou. Ainda durante o depoimento, Nivaldo Doro reafirmou o que disse na semana passada ao Ministério Público. Segundo ele, o prefeito de Campinas, Demétrio Villagra, teria usado a SEASA como moeda de troca para ampliar a base governista na Câmara Municipal da cidade, evitando assim uma possível cassação. Pediram que você se retirasse, que nós retirássemos você da SEASA, para que nós obtivéssemos o apoio do partido, para evitar uma possível futura votação no sentido de afastamento ou de impeachment. Denúncia grave, é uma denúncia séria que já está no Ministério Público, mas que a Câmara não pode se eximir também de fazer a análise e a aferição dela com relação a essa tentativa, do prefeito utilizando a máquina, utilizando cargos, influenciar na decisão da Câmara Municipal. E através de nota, a Prefeitura de Campinas negou a existência de troca de cargos na atual gestão. O secretário de Governo, Renato Simões, afirmou que mudanças no primeiro escalão fazem parte da escolha pessoal do prefeito e isso é comum dentro do rito administrativo. A nota diz ainda que o atual governo acabou de editar um decreto que proíbe o nepotismo na administração municipal. E foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo a exoneração de Constância Félix do cargo de assessora-chefe de gabinete da 4ª vice-presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. O pedido foi feito pelo deputado estadual Rafael Silva. E vamos voltar a Piracicaba, onde está a repórter Karina Rica. Karina, depois de todas essas denúncias e prisões em Limeira, parece que hoje à tarde já houve uma mobilização dos vereadores que querem explicações do prefeito Silvio Félix, não é mesmo? O que de fato aconteceu aí? É isso mesmo, Walter. Os vereadores de Limeira se reuniram na tarde de hoje para discutir a possibilidade da abertura de uma comissão processante nos moldes de como foi feito em Campinas alguns meses atrás. Logo em seguida, foi a vez do prefeito Silvio Félix se pronunciar sobre o caso e dar explicações. Estavam presentes na coletiva representantes do PMDB, PT, DEM, PSDB e com co-apoio do PSD e PSL, defendem a criação da CP, Comissão Processante, para investigar se Silvio Félix tem ou não relação com o possível esquema criminoso que envolve filhos, cunhados e a mulher dele. Durante a coletiva, o presidente da Câmara explicou o porquê da implantação da CP. Ela tem poder de quebra de sigilo, ela tem um poder investigatório muito mais intenso, mais potente, como eu estou falando, poder do que uma CPI. Se a comissão processante for aberta, a Câmara pode pedir o afastamento do prefeito. O pedido de afastamento ele tem que ter os embasamentos jurídicos legais e isso os departamentos jurídicos dos blocos estão tomando as providências necessárias. Enquanto isso, na prefeitura, Silvio Félix atendia a imprensa. Durante o encontro, mostrou contratos das empresas da família com dezenas de órgãos públicos, afirmando que todos foram assinados antes de se tornar prefeito de Limeira.
e que todos são lícitos, mas titubeou. Antes de eu ser prefeito, meu patrimônio já era alto. O meu, pessoa física, é um patrimônio, mas eu tenho o patrimônio da minha mulher, pessoa física, que não era declarado. Era declarado. Sempre foi declarado imposto de renda. E com relação à possível comissão processante... O que eu vou prestar qualquer tipo de esclarecimento, tenho interesse nisso. Eu, mais que ninguém, quero tudo apurado. E todo esse escândalo envolvendo suspeitas de fraudes contra a primeira-dama de Limeira aconteceu também alguns meses atrás em Campinas, quando a então primeira-dama da cidade, Roselina Sim Jorge Santos, teve o pedido de prisão expedido pela Justiça. Quando a primeira-dama de Limeira, Constância Félix, foi presa pelos homens da Rota nesta quinta-feira por determinação da Justiça, rapidamente os moradores da região associaram a operação comandada pelo GAECO de Piracicaba a outra investigação que também culminou com um pedido de prisão de outra primeira-dama, Roselina Sim Jorge Santos, esposa do prefeito cassado de Campinas, Hélio de Oliveira Santos. Além da mulher Constância, Silvio Félix, do PDT, também viu a ida para trás das grades dos filhos Maurício e Murilo Félix, além de importantes assessores políticos. Situação semelhante à enfrentada pelo amigo e colega de partido, Dr. Hélio, que também viu secretários municipais com cargos estratégicos na mira da Justiça. E as coincidências não param por aí. É que entre os documentos apreendidos nas empresas que supostamente serviam de fachada para a quadrilha de Limeira estão contratos e relatórios que vão ser analisados pelos promotores de justiça ao longo das investigações. Pelo menos um desses contratos teria sido firmado pela empresa Fênix Plantas e a Prefeitura de Campinas. A Fênix tem como sócios 2 dos presos durante a operação deflagrada pelo GAECO de Piracicaba nesta quinta-feira. São eles Isaías Ribeiro e Maurício Félix da Silva, filho do prefeito de Limeira, Silvio Félix. A assinatura do contrato foi feita em dezembro de 2009, mesma época em que, segundo denúncia do Ministério Público de Campinas, funcionava na administração da cidade um esquema de corrupção comandado pela primeira-dama Roselina Sim Jorge Santos e que teria como operador o atual prefeito Demétrio Vilagra, que na época ainda ocupava o cargo de vice-prefeito. A relação entre o Executivo de Campinas e a Fênix Plantas e Insumos se estendeu até pelo menos meados de 2010, quando, em um dos repasses, a Prefeitura teria pago R$ 598 mil pelo fornecimento de insumos, como grama e plantas ornamentais. Ainda de acordo com o que foi apurado por nossa reportagem, além da empresa do filho do prefeito de Limeira, outra com o nome de Félix Comércio de Mudas de Plantas Limitada, também manteve contratos com a Prefeitura de Campinas durante o governo de Hélio de Oliveira Santos. A Félix teve entre os seus sócios o prefeito de Limeira, Silvio Félix, que deixou a sociedade em dezembro de 2004, quando foi substituído pelo filho dele, Murilo Félix, que ficou à frente da empresa ao lado da cunhada do prefeito, Verônica Dutra Amador. Murilo e Verônica também foram presos nesta quinta-feira. Esquema muito grande em que nada pode ser descartado por enquanto. E o pedido de abertura da comissão processante já deve ser votado na sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal de Limeira. Em relação aos depoimentos, o promotor do caso informou que ainda hoje outras 3 pessoas devem ser ouvidas. Walter. Ok, obrigado, Karina, pelas suas informações. E você sabia que a cada 2 minutos um paciente precisa de transfusão de sangue no Brasil? Os dados são da Fundação ProSangue, mas, apesar da alta demanda, o número de doadores ainda é pequeno no país, apenas 2% da população. E hoje, no Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, algumas atividades em Campinas tentaram sensibilizar as pessoas para este gesto de solidariedade. Atualmente, o Hemocentro da Unicamp conta com cerca de 60 mil doadores regulares ao ano. E mesmo assim, a situação do banco de sangue não é nada confortável. Cenário que deve piorar com a aproximação das festas de fim de ano. A crítica não só aqui no Hemocentro de Campinas, mas em todo o estado de São Paulo. Durante a doação, que não traz nenhum risco à pessoa, são retirados 450 ml de sangue. Todo o procedimento leva cerca de 10 minutos. E quem já pratica este ato sabe da importância.
importância. A importância de doar sangue, né? Os postos sempre estão precisando. Então, e já faz tempo, já faz uns 4 anos que eu dou. Eu ajudo a salvar vidas. Para ajudar, né, as outras pessoas aí que têm necessidade. E neste Dia Nacional do Doador de Sangue, uma das homenagens a essas pessoas que ajudam a salvar vidas veio lá de cima, prestada pela Esquadrilha da Fumaça. Além das acrobacias que fizeram a alegria de quem assistiu ao espetáculo, eles aproveitaram também para colaborar com a doação. Contribuindo para o Dia Nacional do Doador de Sangue, e principalmente em fim de ano, que é uma época que faz muita falta sangue nos hemocentros, né, para distribuição dos hospitais. Então nós estamos aí dando uma força. Nós da Esquadrilha, como qualquer cidadão brasileiro, temos um compromisso com a sociedade e é um dia importante. 3 a 4 pessoas podem ser salvas com uma doação de uma única pessoa. E ter a sensação muito boa de estar realmente ajudando pessoas que estão em estado crítico de saúde e que dependem disso para sobreviver. E veja a seguir, Justiça estabelece fiança e concede habeas corpus a empresários envolvidos em racha na semana passada em Campinas.